Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês uma seleção de 10 suculentas de sol pleno aqui no meu cultivo. Fiz uma seleção assim de umas suculentas bem coloridas e bem bonitas para vocês hoje. Espero que gostem do vídeo. Se gostou do tema, deixa o like aqui para mim no começo do vídeo. Comenta se você já tem essas suculentas aí no cultivo de vocês. Eu tenho uma coleção até que legal, então eu gosto de trazer sempre suculentas variadas. Espero que gostem. Comenta aqui comigo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou com o Jardim da Márcia. Bora! Gente, a primeira planta que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui que tá maravilhosa. Olha essa planta que linda, gente. É uma híbrida de Raindrops com Pachyphyton. Essa aqui veio lá da Brilho do Sol, tá? Vende lá no Facebook somente por álbuns. Quem não sabe comprar por álbum, eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards que eu ensino como que compra, tá? Ó, é assim, tá? Olha só que gracinha essa planta. Ela só ficou com esse formato de arvoretinha e com outras plantinhas aqui, depois que eu fiz uma poda, tá? Podei ela uma vez, aí ela brotou duas cabeças e agora ela tá tendo broto espontâneo. Esse aqui é um vaso que eu já adubei uma vez, né? Fiz o replante, coloquei aqui basacote na estação da primavera-verão e agora ela tá assim, linda, ó. Super compacta. Uma planta que precisa, gente, essa planta precisa de muito sol para ficar bonita assim, tá? Essa aqui tem que ter o sol assim do dia todo para ficar bem gordinha, bem bonita desse jeito. Ela também fica com tons amarelados também quando ela tá bem estressada. Aqui no caso, como ela foi adubada, ela perdeu um pouco da coloração, mas a forma dela está muito bonita. Faz tempo que eu não rego essa planta. Ela tá bem sequinha, tá? Regas moderadas, viu? Essa aqui é a Seitem Botany Echeveria. Essa é uma planta, ó, que fica bem colorida e vermelha no inverno. Agora ela tá assim com essas hastes florais, mas eu vou retirar. Eu não quero que ela fique assim. É uma planta que pega uma coloração no inverno muito intensa. Pode ver que ela ainda está com esse miolo verde. Se não esfriar, gente, ela nem vai ficar tão vermelha. O ano passado ela ficou muito vermelha. Esse ano parece que o inverno não vai ser tão frio por aqui. Nem acho que vai ser frio no país todo, né? Nós vamos ter o El Nino, então vai ser um ano de frio mais ameno e época de primavera de seca, né? Pelo que eu pude perceber e dei uma olhadinha nas previsões aí. Essa aqui, gente, está sendo também cultivada com bastante sol. Ela pega sol de manhã cedinho, do nascer do sol, até umas 15 horas, que é onde eu deixei ela. E ela ficou assim, gente, com essa coloração maravilhosa. Echeveria Seitem Botany. É uma planta também que eu encontro com a Ana Karina Assunção, a gente com a Fernanda da Suculovers. Muita gente vende, viu? Uma planta bem fácil cultivo, tranquilíssima. Terceira, gente, dá uma olhadinha nessa planta. Olha a coloração. Olha como tá bonita, gente do céu. Essa aqui, gente, é a Sadeveria Blue Elf, né? Ela também é vendida como Blue Apple, Echeveria Blue Apple, mas ela é uma Sadeveria, não é uma Echeveria, viu? Ela dá florzinha amarela. É uma planta que eu também cultivo sobre o muro, com muito sol. De manhã cedinho até o final do dia, até umas 5 horas, 4 horas da tarde.
recebe só água que vem do céu. É muito raro eu dar água para essa planta. Eu faço adubação anual, então ela tem essa brotação espontânea. Gente, essa planta é um show. Olha a roseta maravilhosa que ela tem, ó, né? E a coloração que ela ganha, esse tom rosado. Esse tom rosado é só durante o inverno, viu? Quando cai a temperatura, aí sim que ela fica colorida desse jeito. Se não, gente, ó, ela vai ficar verdinha. Na temporada de chuvas, ela fica totalmente verde. Eu acho essa planta maravilhosa demais da conta. Considero de fácil cultivo. O crescimento não é assim tão acelerado, mas é um bom crescimento, né? No começo ela é um pouco encruada, demorou um pouquinho para ela engrenar no meu cultivo, mas depois que engrenou, gente. E vocês acreditam que eu só tenho esse vaso com essa lindeza? Eu nunca fiz muda, mas a muda dela é feita por estaquia. Você corta aqui uma cabecinha e ela brota, ok? Ela vai enraizar e depois ela brota sozinha. Como ela tem essa brotação muito farta, eu deixo ela desse jeito mesmo, ó. Bem bonitinha, né? É fácil cultivo também, tá? Quarta suculenta, gente, que eu quero mostrar para vocês é esse Adromiscus. Adromiscus coopere. Olha só que planta linda, gente. Toda malhadinha. Eu acho muito curioso o formato dos Adromiscus. No começo, quando eu comecei a cultivar, tem um Adromiscus assim que chegou em casa. Mas naquela época eu não sabia, né, cultivar direito. E também eu não troquei o substrato. Adromiscus não pode com umidade. É uma planta muito sensível ao excesso de água. Então, deixa ela bem sequinha. Ela pega sol o dia todo aqui. Lembra, gente, que o meu sol é ameno, tá? Então, mesmo pegando sol o dia todo, ainda assim é uma plantinha que ele tá indo bem, né? Ele pegou, falar a verdade para vocês, eu cultivo essa planta no tempo. Então, ela pegou a chuva sim do verão. Quando ela chegou em setembro de 2021 e eu cultivei ela na chuvarada aqui do verão. O que que acontece, gente? Como o meu substrato ele é bem drenante, ele acaba secando mais rápido, né? E como eu cultivo ela no sol pleno, eu creio que essas condições de cultivo favorecem que ela fique saudável e rústica, né? Você passa ela por um cultivo mais rústico e ela acaba respondendo bem até mesmo durante as chuvas. Sabendo que o meu substrato, gente, tem receita aqui no canal, tem muita gente nova chegando e me perguntando sobre o substrato. Eu já deixei em shorts a receita e também tem em vídeo, tá? A receita que eu tô usando, eu não mudei. Como é uma planta que tá comigo e não me deu dor de cabeça até hoje, eu considero essa planta de fácil cultivo. A quinta suculenta que eu quero falar para vocês é dessa Agavoid, que está, gente, muito maravilhosa. Olha o tom, furta a cor dessa planta. Ele é um pouco mais rosado do que vocês estão enxergando aí no vídeo. No vídeo ele tá mais para vermelho, mas ele é um pouco mais cor de rosa. Essa aqui chama Agavoid flora. Eu descobri a identificação. Essa aqui veio lá do Márcio, de Garça. Eu, gente, cultivo ele desde quando chegou nesse vasinho aqui, ó. Meu substrato é bem drenante, como eu já falei. E ele pegou a chuva todinha, toda a chuva do verão, e se saiu super bem. Então, eu estou considerando esta Agavoid de fácil cultivo, porque eu não precisei proteger nem deslocar ela dali onde ela está, bem no meinho aqui do meu jardim, e sempre ficou lá. Não tirei ela de lá nenhuma vez. Tomou toda a chuva e tá assim, gente, ó, com essa cor maravilhosa. Cultivo então em sol pleníssimo, né? Deve dar aqui umas 7 horas de sol por dia.
e com a água que vem do céu. Às vezes, agora com o inverno, eu faço uma rega bem moderada, né? E hoje, por exemplo, deu um chuvisco, então nem vou me arriscar a regar. É só com a água do céu mesmo que eles estão vivendo por enquanto. Gente, a sexta suculenta que eu quero falar é acho que é Paquisedum. Agora eu não lembro o gênero. Não sei se era Paquisedum ou Ganchou. Ganchou. Vou deixar o nome na tela porque é um nome difícil de falar. Essa é uma das paquivérias ou Paquisedums que ficam mais cor de rosinha. Olha que coisa linda. Eu acho que ele é meio lentinho, né? Mas como eu também cultivo ele nesse vaso diminuto, com pouco substrato e vaso de barro, em sol pleno, por muito tempo ele ficou com pouquíssima água no cultivo, eu achei que pelo menos ele teve essa brotação lateral, né? Dentro de o quê? Um ano que ele tá comigo? Tem um ano comigo. Ele veio aqui em abril do ano passado, né? Abril já tinha passado boa parte da temporada de chuvas. Por um bom tempo cultivei ele protegido sob o beiral, ok? Então eu não só coloquei ele agora no tempo depois que parou de chover. Porque como é uma planta muito gordinha, eu já fiz o resguardo. Nem cheguei a testar as chuvas com ela, tá? Mas se eu deixar ela na chuva, aí eu vejo e posso informar mais pra frente em outro vídeo. Por enquanto, eu cultivei ele com semi-proteção durante a temporada de chuvas. Sétima suculenta que eu vou falar é essa daqui, ó, a Dark Ice. Gente, esse daqui parece muito com a Orion, mas ela tem uma coloração mais lilás, com uma folha um pouco maior do que a Orion, e ela fica meio escurecida durante o inverno. É uma planta muito bonita, eu comprei ela assim, em colônia já, mas eu vou separar essa colônia mais para frente, para valorizar a planta, porque eu acho que fica até mais bonito. Eu cultivei ela aqui no tempo desde o início. Confesso para vocês que quando ela chegou, ela estava linda e na adaptação ela sofreu muito mesmo para adaptar o meu cultivo. Então, o que aconteceu? Ela perdeu folhas, ela diminuiu a roseta e só agora ela está voltando a ser o que ela era antes. Como ela está crescendo bastante agora, eu acho que eu preciso separar pelo menos uma roseta para que ela se desenvolva melhor, sabe? Que ela abra um pouco mais essa roseta e mostre mais a coloração que ela tem de verdade, ó. Essa é uma planta belíssima, viu, gente? Muito bonita mesmo. Quando ela está sendo cultivada sozinha, eu acho que ela é mais valorizada do que desse jeito aqui. O que vocês acham? Vocês concordam? A colônia é muito bonita, mas essa daqui eu acho que vai valorizar mais se eu separar pelo menos uma cabeça. Olha só que linda, né? Talvez o que eu posso fazer é separar as três e plantar as três juntas numa bacia. Daí sim, acho que ia ficar bem legal. Eu, então, considero ela tranquila com relação às chuvas. Ela não me deu trabalho nenhum. Eu cultivo ela aqui no tempo, já desde quando chegou. A única observação foi que durante a adaptação ela demorou bastante para voltar ao normal. A oitava, eu quero mostrar essa Echeveria, que é a Echeveria multicaulis lipstick. Eu acho essa planta maravilhosa. Ela está bem colorida, olha só que linda a coloração. Eu plantei, já faz tempo que eu plantei ela nesse vaso. Esse aqui, gente, foi um vaso que eu fiz com haste floral. Eu comecei, essa aqui era uma cabeça normal, só esse aqui. Depois essas aqui eram hastes florais, brotações de haste floral. E aí depois ele cresceu desse jeito, gente, olha que coisa linda. Olha, virou um buquezinho, né?
É uma planta que na chuvarada costuma pegar olho negro, tá? Essa coloração avermelhada eu só consigo durante o inverno. No verão ela vai ficar bem verdinha e com pouco sol também ela fica verdinha. Ó, eu tenho ela aqui, tá vendo, ó? Com menos sol. E olha como ela tá verdinha. É uma planta que reproduz com facilidade através de brotações espontâneas no caule e também por brotação na haste floral. Adoro, gente, acho essa planta muito bonita. Faz um tempinho que eu não vejo ela sendo comercializada. Mas eu amo, acho linda. A coloração avermelhada dela, ela fica mais vermelha se fizer mais frio. Tá faltando um pouco de frio para ela pegar mais cor, gente. Mas é uma planta assim, que eu já cultivei ela resguardada durante a chuvarada. E depois eu cultivei ela na chuvarada. Uma vez, das duas vezes eu tive bom resultado. Mas eu já cultivei ela uma vez na chuvarada e não foi legal. O primeiro ano que eu estive com ela, né? Ela pegou muito olho negro e perdeu muita folha. Mas o ano passado eu deixei ela no tempo e ela conseguiu passar sem pegar olho negro. Então eu fiquei bem contente. Ai, gente, eu vou mostrar esse aqui porque ele tá muito bonitinho. É o nono que eu vou mostrar hoje, é o Sedum Craige. Essa é uma planta de difícil cultivo e é uma planta que precisa ser resguardada da chuva. Se você vai cultivar ela num local sem cobertura, tenta pelo menos colocar ela perto de um beiral da sua casa, algum lugar que ela pegue chuva de vento e não que ela tenha o vaso encharcado pela chuva o tempo todo, sabe assim? Isso é que vai fazer bem mal para essa planta. Ela tem essa tendência a ficar assim, bem compridinha. Ela teve essa brotação espontânea esse ano. É característica do Sedum Craige fazer essa brotação, tá? Mas eu faço a minha adubação anual, como eu sempre falo para vocês. Cultivo ela, gente, com muito sol. Aqui ela tá pegando por volta de umas 7 horas de sol por dia, né? Mas, como eu falei para vocês, ela é resguardada da chuva direta no vaso. Ela pega a chuva de vento. Daí ela vai bem, sem perder tanto as folhas. Senão você vai ter muitos galhos assim, ó, de galhos peladinhos. Ela vai perder todas as folhas e ficar só nessa pontinha com o broto, tá vendo? Isso acontece por causa de excesso de água, tá? E a 10ª plantinha, gente, eu vou mostrar essa daqui. É a Patis Pink. É um sedum, eu acho. Eu vou deixar o gênero corretamente aí na tela para vocês, se eu encontrar. Ele tá mais pro tom amarelo aqui nessa imagem. Mas ele, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele tem um leve rosadinho. É uma planta, gente, muito, muito parecido com o Sedum bronze no formato, ó. Olha só, muito parecido, mas olha o tom que ele pega, é bem diferente. Esse aqui tá no sol pleníssimo. Eu reproduzi essa planta por folha, e essas mudas aqui do miolo são todas mudas que eu fiz por folha. Tá? Olha só, gente, que bonitinho. Vê o tom, que é bem diferente, ó, né? Do Sedum bronze, o nosso muito conhecido e popular Sedum bronze. Ele é muito parecido com ele, mas essa coloração puxada para o amarelo e levemente salmão é que dá o tom. Só que eu fiz o replante dessa planta na primavera-verão. Então, o que que significa isso? O substrato ainda é muito recente. Então, a coloração da planta pode estar sendo influenciada por conta disso também, né? Aí, ano que vem, se ela estiver bem na próxima estação do inverno,
eu não precisar replantar e renovar o substrato dela, vocês pode ver que a planta pode pegar uma coloração um tanto quanto diferente. Porque, gente, quanto menos nutrientes no substrato, mais você estressa a sua planta. E aí, ela vai ter tonalidades e cores diferentes, tá? Essa daqui eu cultivo em sol pleníssimo, pega sol o dia todo quase, tá em cima do muro. Depois que eu pus ela em cima do muro, é que ela pegou essa coloração mais puxada para o amarelo. Eu já vi essa planta muito mais cor de rosa do que isso em outros cultivos. Nesse tom de amarelo, francamente, eu nunca tinha visto. Eu tô até achando bem curioso o fato dessa planta estar nesse tom, né? Porque eu já vi ele mais puxado para rosa do que para amarelo. Então tá bem diferentão. Tá bom? Eu vou deixar então essa daqui como a 10ª e última suculenta de sol pleno de hoje. Olha só que linda. Diferente, né, gente? Bem diferente. Bom, gente, eu acho que é isso por hoje. Olha só, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tá chovendo hoje. Chovendo, frio bastante, tá caindo bastante a temperatura. Olha aqui, ó, para vocês enxergarem a chuva. Tá vendo? Tá tudo molhado, ó. E tá chovendo ainda. Hoje eu vou soltar o vídeo, tô fazendo o encerramento do vídeo hoje. Ai, gente, eu pus a Marble aqui no tempo, olha só como ela cresceu. Marble, ela é parente da Lilacina, tá? Lilacinas e Pollux, elas crescem agora no outono e inverno. Mais pro outono, né? E aí elas ficam lindíssimas, são as plantas mais impressionantes, com crescimento mais intenso, pelo menos essa é a minha experiência aqui no jardim. E a Marble tá confirmando, olha aqui, a bichinha tá crescendo. Tô feliz. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo então, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra mim, né? E compartilhar, caso você tenha gostado das informações do vídeo. Hoje eu vou encerrar aqui mesmo, porque os cachorrinhos não estão aqui para eu filmar eles. Está chovendo muito. Tchau, gente!